noite. A Érica que está aqui, Deus abençoe. Érica, Silas, seja bem-vindo. E o Dené, é isso? É o Dené. Sandra também está ali, bem-vinda. Gabriela, Vanessa, Ione, Tiago, Daniela, Carlos está lá, o Carlão. Trouxe um amigo aí, Carlão. Ô, rapaz, Carlão é representante aqui tem mais as meninas que vieram também, sejam bem-vindos, amém? Sejam muito bem-vindos. O Alisson e Beatriz, amém? Se eu não falei algum nome aqui, que vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Amados, hoje é o terceiro domingo que nós estamos pregando sobre a dor e a aflição do ser humano mediante Deus. Hoje é a terceira pregação de um tema sobre o sofrimento e a dor do ser humano em relação à visão de Deus sobre nós. E tem muitas pessoas aqui que não pegaram o nível, a pregação 1 e a pregação 2. Está pegando hoje a pregação 3. Mas a pregação 2, se você quiser olhar no YouTube, está na minha pregação lá, número 2, nível 2, está no YouTube, está no Facebook, e está no nosso blog também da igreja. Se você quiser ver a pregação do pastor Antônio, ministrado por Deus, o número 2 está lá, amém? Nós falamos aqui, nessas primeiras pregações, de uma coisa muito interessante em nossas vidas como cristão, que é a questão da obediência e a confiança. Nós falamos aqui, mediante ao Espírito Santo, que é muito mais fácil obedecer do que confiar. E nós falamos aqui o porquê disso, que é mais fácil obedecer do que confiar. Por quê? Porque nós obedecemos às leis morais da Bíblia, onde o que está escrito nós fazemos. E quando nós olhamos para a confiança em Deus, nós precisamos de uma coisa muito forte, que é a fé. Para confiar, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar nesse Deus que eu sirvo, nesse Deus que eu falo e nesse Deus da Bíblia. Então, tanto é importante obedecer a palavra de Deus, bem como confiar no Deus da palavra de Deus. Amém? Todos estão entendendo? Nós falamos isso aqui, falamos da soberania de Deus em relação às nossas fraquezas, e hoje nós vamos falar da soberania em relação às nossas responsabilidades. Por quê? Porque nós não podemos colocar todos os nossos problemas e dificuldades e aflições e dores na mercê de um Deus, onde também dar para nós, mediante o nosso limite de atuação, aquilo que devemos fazer. Ou seja, aquilo que nós devemos fazer, nós temos que fazer. Aquilo que é para o homem fazer, o homem tem que fazer. Agora, aquilo que o homem não dá conta de fazer, quem vai fazer? O nosso Deus. Então, vejamos bem, a soberania de Deus na nossa vida não isenta a nossa responsabilidade. Aquilo que Deus instituiu para nós fazermos, nós temos que fazer, como cristão, como cidadão, como ser humano, como pessoa. Então, nós não podemos jogar uma responsabilidade para Deus de algumas coisas que acontecem na nossa vida, que foi semente plantada por nós. Amém? Amém? Você está entendendo? Amém. Então veja bem, se o sinal está vermelho, não cabe a mim passar no sinal vermelho, porque a responsabilidade toda é minha. Você está entendendo aqui? Amém. Glória a Deus. Eu não posso só passar no sinal vermelho confiando nos anjos do Senhor, porque os anjos do Senhor não vão estar ali. Vocês estão entendendo? Porque a responsabilidade minha, a responsabilidade nossa como igreja, nós temos que fazer. Amém. A responsabilidade moral que a Bíblia nos cabe a fazer, nos incube a fazer, nos cobra a fazer,
direitos e deveres que nós temos que fazer para Deus e para o próximo. É uma historinha que eu vou contar para vocês aqui, até que isso resume sobre isso. Eu já contei aqui uma vez, os mais antigos aqui até conhecem sobre isso, são as pregações. Se um pescador está com o seu barco para entrar no mar, e ele olha para o mar, esse pescador serve a Deus, amém? Ele teme a Deus, esse pescador. Ele chega no mar, começa a ver as ondas revoltas, começa a ver uma grande tempestade vindo, ele está sabendo disso. Se ele colocar o barco se ele colocar o barco no mar, ele está exercendo a sua fé ou não? Ele é um homem de fé ou é um homem irresponsável? Ele é irresponsável, porque ele chegou na beira do mar, viu que as ondas estão revoltas, ele viu que tem uma tempestade, com certeza ele vai passar a situação difícil. Mas vejamos de outra forma. Se ele chegou na beira do mar, viu as ondas calmas, viu o céu de brigadeiro, tudo certinho, beleza, e ele entra dentro do mar, e lá no meio do mar dá uma tempestade, ele clama a Deus. Ele é um homem de fé ou é um homem irresponsável? É um homem de fé. Entenderam? Amém? Quanto à responsabilidade nossa, Deus irá nos cobrar. Quanto aos nossos pecados, Deus irá nos cobrar. Quanto àquilo que semeamos, Deus irá nos cobrar. Pelo curso natural de toda a criação dele, não é porque ele é um Deus má, é porque isso faz parte da criação dele, esse caminhar. Quando você planta uma semente boa, o que acontece com a semente boa, numa terra boa? Com certeza ela vai germinar e dar uma boa árvore, vai dar um bom fruto. Então isso não parte de Deus, isso é uma coisa, é uma harmonia de todo um sistema que faz com que Deus mantenha o seu equilíbrio, os seus princípios. Amém? Glória a Deus. E quanto à oração, pastor, mas se eu confio nesse Deus que é soberano, pode todas as coisas, falamos aqui que todas as coisas foram criadas por Ele, que todas as coisas estão em harmonia por Ele, Ele fez todas as coisas, não existe uma folha que cai do céu que não seja da bendição dEle, tudo é dEle, para Ele, com Ele. E por que nós oramos, pastor? Em Filipenses 4, versículo 6, assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Amém? A própria soberania de Deus, ela nos indica que temos que orar. Porque Deus é tudo. Como consequência, nós devemos orar. Não devemos esperar. Por que devemos orar? Existe uma declaração de Thomas Leite que fala assim: assim como oração sem fé é um esforço inútil, a confiança sem oração é apenas uma vanglória presunçosa. Toda oração deverá ser acompanhada com fé. Não existe oração sem fé. Amém? Por quê? Porque com oração com fé, eu vou demonstrar minha confiança nesse Deus que é sábio, que é um amor infinito, que é uma sabedoria infinita, que é uma mente infinita, naquilo que eu creio que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Amém? Quem promete nos dar, nos ordena a confiar em suas promessas e ordena que nós oremos. A oração é a expressão da confiança da soberania em Deus. Olha, se eu confio em Deus, que Ele está na direção da minha vida, é claro que eu vou orar com fé sabendo que vai ter resposta. Amém. Eu digo para você que não existe nenhuma oração que não tenha a resposta de Deus. Amém. Todas as orações existem em respostas.
maior tempo, menor tempo, maior grau de resposta, menos grau de resposta, mas tem resposta um dia. Amém. Talvez você não tenha essa resposta aqui durante a face da terra, que você pisar seus pés aqui. Existem muitas petições nossas que não serão respondidas aqui na terra, mas nós vamos ser explicados lá na frente, quando estivermos diante de Deus, a resposta. Amém. E mesmo assim, se peticionarmos alguma coisa com fé, mesmo que Deus não responda especificamente aquilo que pedimos, Ele vai responder de outra forma naquilo que precisamos ser supridos. Amém. Vamos dar um exemplo. Pastor, eu estou orando para Deus para ter um carro branco, marca tal, há muito tempo. Deus não responde aquela resposta, mas Ele traz outra solução que vai viabilizar você na sua condução para aquilo que Deus quer. Amém. E nós falamos aqui nessas pregações que tudo que Deus faz é para a sua honra e para o nosso bem. Amém. Glória a Deus. Tudo que acontece na vida do cristão é para a honra de Deus, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém. Pastor, isso entra as enfermidades? Entra. Pastor, isso entra a morte? Entra. Pastor, isso entra o desemprego? Perdão, emprego? Entra. Pastor, isso entra uma dissolução conjugal? Entra. Porque existem muitos porquês na nossa vida, e todos os porquês Deus não tem obrigação de responder. Deus é Deus. Você sabe qual é a maior inquietude do nosso coração humano? É querer saber o porquê das coisas que acontecem em nossas vidas. Eu digo para você nessa noite: não procure saber das coisas diante de Deus. Talvez você nunca escutou isso, estou falando aqui. Talvez nenhum pregador falou isso para você. E eu vou explicar o porquê. Não sei se vai dar tempo, porque eu estou na introdução da pregação. Mas qualquer coisa, domingo que vem, nós passamos para a quarta fase da pregação, amém? Nós estamos falando aqui sobre a soberania de Deus e a responsabilidade nossa. Estamos falando agora da soberania de Deus em relação à oração, às petições. Eu citei aqui Filipenses 4:6. E vamos ler agora Salmo 57, versículo 2, diz assim: clamarei a Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 57, versículo 2, diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Amém. Deus tudo executa. Diga assim: Deus tudo executa na minha vida. Na minha vida. Amém. Glória a Deus. E nós temos que observar também a questão da prudência, juntamente com a responsabilidade nossa de cristão. A prudência é fazer uso de todos os meios legítimos e bíblicos à nossa disposição, para que evitar prejudicar nós mesmos e os outros. Então, tudo que é meio legítimo, que a Bíblia ampara para nós, que as leis amparam para nós, isso é prudência. Você quer ver uma coisa? Estou falando o que é isso? Soberania e oração. Existe muita ignorância da doutrina bíblica executada nesses últimos dias da nossa vida, sobre a igreja do Senhor. Se existe um homem, dá um exemplo aqui prático. Se existe um homem que você vai passando na calçada, que ele está sangrando muito, qual é a sua atitude diante desse homem sangrando muito? Você vai orar por ele ou vai chamar ajuda médica? É claro que a primeira atitude sua é pedir ajuda médica, porque o sangramento dele vai ser instantâneo, vai perder a vida em poucos segundos, principalmente se for uma veia comprometedora. Então, a prudência
prudência na nossa vida cristã, ela tem que ser muito aprimorada. Por que eu digo isso? Porque existe muita imprudência, existem muitas coisas que são fatalidades na nossa vida, que Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Irmãos, eu não vou entrar em detalhes aqui não. Eu creio que estou pregando para pessoas que têm entendimento, raciocínio, razão de entendimento. Eu não vou baixar aqui. Eu não vou entrar aqui com uma escola bíblica de bebezinho para ensinar. Eu vou pregar para vocês a um nível espiritual daquilo que Deus tem me dado para vocês. Amém? Amém. Fique atento para você pegar o que você tem para pegar nessa noite. Glória a Deus. Um dos recursos mais básicos da prudência que Deus nos deu foi a oração. Nós temos o exemplo de Neemias. Neemias, capítulo 4, versículo 7 a 9. Nós temos também o exemplo de Salmo 127, versículo 1, diz assim: o Senhor não edificar casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus. Muitas pessoas interpretam isso aqui dizendo, e está certo, que o Senhor tem que estar no controle de todas as coisas, e é verdade. Sim ou não? Sim. E Deus tem que estar mesmo, e Deus foi feito, Deus criou nós para isso, para estar no controle mesmo. Se eu não crer que Deus está no controle da minha vida, que tudo que vem para mim é acaso, eu não devo confiar nesse Deus que eu sirvo. Você concorda comigo? Sim. Se eu pensar que existe fatalismo na minha vida, acasos, coisas aleatórias, coisas que vêm, e que se Deus vira as costas para mim, eu não posso confiar nesse Deus. Você confiaria? Então você tem que confiar que tudo que vem para você vem através de Deus, com permissão dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquiete o teu coração. Amém. Irmãos, palavra rema na sua vida. Você só vai ter paz no seu coração quando você entender essa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem porque eles amam a Deus. Você só vai ter paz no seu coração se você crer nesse Deus, que Ele pode fazer todas as coisas por você, para você e com você. A paz que excede todo entendimento do ser humano só vem quando eu entendo que Deus age na minha vida soberanamente. Ele é soberano em todas as minhas atitudes, circunstâncias, pensamentos, até o meu pecado, porque o pecado ele usa para a glória e honra dele. Aleluia. Glória a Deus. Isso é muito delicado, irmãos. Pense bem, fica muito do Espírito Santo, para que você não entenda mal o que eu estou falando. Deus é soberano, mas porém ele usa a oração, ele usa a prudência, e usa até nossos pecados, nossos erros, para a honra e glória dele, para o cumprimento do seu propósito na minha vida e na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo quer ministrar no teu coração, que você vai sair daqui em paz. Amém. Porque o homem próspero não é o homem rico ou em dinheiro, é o homem que tem paz no coração. Amém. Aleluia. As pessoas pregam prosperidade. Venha para cá para você receber isso. Venha para cá para você ser rico. Venha para cá para você ter um bom emprego. Deus dá tudo isso, dá e vai dar muito mais para você. Mas o homem próspero é o homem que tem paz no seu coração. Jesus era um homem próspero, porém não tinha uma cama onde dormir e deitar, não tinha um carro para andar, não tinha nada, mas tinha paz no seu coração. Paz com o Pai e paz com o seu semelhante. Isso é a grande vitória nossa, igreja. Não são os bens materiais, não é aquilo que é perecível, mas é aquilo que é eterno. Os homens hoje se matam. Os homens hoje não têm tempo para nada, sabe por quê? Porque o coração deles está dedicado para as coisas que não são eternas de Deus. São acessórias, são temporárias, são carnais. O dia que você entender isso, você vai entender o que é ter vitória sobre o pecado, sobre a aflição, sobre a dificuldade, sobre a luta. E é isso que nós propomos aqui à luz do Espírito Santo para você nessa noite. Você vem aqui para Deus tocar no teu coração e te dar paz. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
que adianta você ter todas as coisas e não ter paz? Que adianta você ganhar o mundo e não ter paz? Que adianta você ser um profissional bem importante se não tem paz? Hoje nós vemos aí famílias abastadas financeiramente, porém com as suas almas feridas, magoadas, arrebentadas, sem paz. Vai trabalhar, o homem vai trabalhar, não tem nem vontade de voltar para a sua casa, porque sua casa não tem paz. A vontade que a mulher tem de ir para a rua trabalhar, o homem, é não voltar mais. Sim ou não? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim, irmão? Sim. Eu conheço muita gente assim. Sabe por quê? Porque a sua visão não está naquilo que tem significado, que é a vida. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se nós entendermos isso, irmão, se a igreja tivesse a consciência dessa maneira, eu acredito para você que muitas coisas não estão da maneira que estão no nosso país, no mundo. Amém. Glória a Deus. Sobre a questão dessa passagem, que o Senhor vai edificar a casa em vão trabalhos que edificam. Mas é engraçado, nessa passagem aqui tem uma coisa interessante para quem gosta de estudar a Bíblia, para quem gosta de observar. Deus não tirou nem um momento os que trabalham e nem os vigiam. Vou repetir. Olha o versículo bíblico. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus aqui não tirou vigia, nem portanto tirou os trabalhadores. Isso quer dizer que para acontecer que o Senhor guarde, precisa dos vigias e precisa dos trabalhadores. Amém. Glória a Deus. Ou seja, a responsabilidade continua para que Deus age. Amém. Glória a Deus. Deus usa a prudência, a oração, tudo. O nosso profissional, a nossa vida amorosa, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo Ele usa para a glória dEle. Amém. E para a nossa bênção, Amém. nosso bem. Ele fala que Ele vai guardar em vão. É em vão você fazer todas as coisas que colocar diante de Deus. Mas é em vão também você pedir todas as coisas para Deus e não organizar a sua vida naquilo que Deus te chama para organizar. Amém. Aleluia. Estou entendendo aqui? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O salmista aqui, ele descreve a necessidade de intervenção de Deus nos nossos esforços. Todos os seus esforços vão ser úteis para a glória e honra de Deus e para a sua vida ser abençoada. Amém. Todos os esforços que você fizer, Deus grava no livro dele toda atitude tua, todo caminhar teu, tudo aquilo que você tem intenção no teu coração para a honra e glória dele. Amém. Glória a Deus. Você imagina aquela mulher de fluxo de sangue, se ela não tivesse uma atitude diante de Jesus, de atravessar até tocar as vestes de Jesus? Já pensou? Se ela estivesse só gritando aqui, eu quero ser curado, eu quero ser curado, Jesus me cura. Jesus está passando a multidão lá, mas ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Amém. Deus não substitui os construtores nem os vigias dessa casa. Nenhum desses esforços prosperará de Deus se não intervir neles. Amém. Tudo que fazemos, Deus tem que intervir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso seja área física, mental ou espiritual, devemos sempre construir e vigiar. Amém. Às vezes as pessoas chegam perto de mim, irmãos, eu pergunto para elas, irmão, qual o seu ministério? Meus irmãos respondem assim, ministério pastoral. Eu tenho chamamento para ser pastor. Ah, é? Então, se eu tenho um chamamento para ser pastor, dentro do meu coração queima isso,
eu devo ter atitudes. Pastor, você entende aqui? Se você quer ser um bom médico e quer passar no vestibular para medicina, comece a ter postura de um bom médico. Amém? É assim que funciona. Porque das nossas virtudes, daquilo que apresentamos para Deus, é que Deus faz um milagre. Agora, se está no meu coração, se Deus propõe qualquer coisa no meu coração, é claro que Ele vai fazer. Se vem da voz de Deus, da parte de Deus, Ele vai implementar, Ele vai fazer. Mas eu preciso que eu dê os primeiros passos. Moisés chegando, pegou diante do mar vermelho. Qual foi a atitude de Moisés? Atrás tinha os egípcios. Na sua frente, o mar. Moisés olhou para Deus e falou: e agora, Senhor? Você me colocou numa situação dessa aqui, o que eu posso fazer? E agora? E Deus responde para ele: Moisés, começa a andar. Moisés, começa a andar. Senhor, andar nas ondas do mar? Começa. Nós precisamos de atitude, amém? A igreja do Senhor precisa de homens corajosos, de homens ousados, de mulheres ousadas de atitude. Amém. Glória. E o primeiro passo começa comigo e com você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 17, 25 diz assim: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Não existe conflito entre confiar em Deus e aceitar a nossa responsabilidade. Não existe conflito nisso. Eu quero que você saia daqui com essa postura. O que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Naquilo que eu não dou conta, Deus dá. Amém. Glória a Deus. Mas o que está no meu alcance, eu tenho que fazer. Amém. Em relação ao fracasso, a Bíblia jamais cita que nosso Deus é um Deus frustrado, que falha. Deus, mediante a sua sabedoria infinita, os planos dele sobre nós é soberano, inclui até nossas falhas e fraquezas. Amém? Amém. Engraçado que o homem, ele se acha vitorioso quando ele derrota alguém forte, não é? Não é assim? Quando alguém joga o xadrez, que pega uma pessoa fraquinha, ele não tem nem gosto de jogar, porque vai perder, porque sabe que vai ganhar facinho. Mas quando ele pega alguém forte mesmo, que ganha, aí ele se acha um grande vitorioso, não é assim? É ou não é? Mas Deus é ao contrário. Deus, quando acha alguém inferior, fracassado, Ele pega aquele fracassado, derrotado, se torna um grande vencedor. Glória a Deus. A sabedoria do homem que joga, ela estabelece com a derrota do seu adversário. A soberania de Deus, ela se resulta na vitória daqueles que estão fracassados. Glória a Deus. Deus, em nenhum momento na Bíblia, Ele nos isenta da aflição. Não existe salvo-conduto para as dores. E não vem me culpar muito o diabo por certas coisas. Porque se você começar a chamar demais o nome do diabo, você vai glorificar mais o nome dele que o nome de Deus. E o diabo não está acima do nosso Deus. Entenda isso. Tem muitas pessoas que chegam: pastor, eu vou fazer isso porque eu sou fraco, sou inferior, porque eu tenho o diabo, porque eu não tenho não sei o quê, porque tem isso aqui, irmão. Mais forte é aquele que está em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu não confiar nesse Deus que eu sirvo, irmão, eu não vou crer na Bíblia. Se eu temer mais o meu adversário espiritual, se ele me chamar mais a
pensando do que Deus, eu tenho que mudar. Alguma coisa está errada. Você concorda comigo? Sim. Então não vamos exaltar muito, porque o mal sempre vai ter. O diabo está aí mesmo para roubar, matar, destruir. Nós sabemos disso, não precisa nem repetir isso. Que o beabá do cristão, já todo mundo sabe disso. Talvez aqui não tenha nenhum neófito aqui. Então, a sabedoria infinita de Deus, ela é evidenciada ao produzir o bem a partir do mal. Deus se torna sábio, presta atenção, Deus se torna sábio quando ele vence o mal. E nós recebemos essa sabedoria de Deus quando nós entendemos isso. Porque a nossa vontade humana era vontade pecadora. A tendência da nossa vontade é pecar. É por isso que o apóstolo Paulo fala: todo momento quero fazer o bem e não consigo. Por quê? Porque ele reconhece que a sua vontade induz a pecar. E todos nós realmente somos pecadores. Precisamos de misericórdia e graça para andarmos todos os nossos dias, todos os nossos minutos. Se não for a graça de Deus, nós não podemos ficar em pé. Eu não entendo porque certos homens querem ser super-homens. Super-homem eu conheço nas telas de cinema. E eu não sei porque nos últimos dias também tantos homens que se dizem de Deus quer estar no lugar de Deus. É difícil entender. É difícil entender isso. Uma criatura querer mandar no Criador. As coisas estão meio invertidas aí, né? Ou não? Estou falando uma coisa errada, irmão? Será que eu estou falando para algumas pessoas que não entendem isso, que deveriam entender? Ao ligar suas televisões, ao ver a internet, sei lá onde você está olhando, mas deveríamos pensar nisso. Amém? Glória a Deus. Então, tudo que Deus pega mediante a sua sabedoria infinita, Ele transforma tudo do mal para o bem. Então veja bem o que você tem que ter convicção nesta noite. Se chegar até você uma situação desfavorável, algo que venha realmente trazer adversidade na sua vida, saiba que Deus está no controle. Amém. Glória a Deus. É isso que eu quero que você entenda aqui nesta noite. É isso que o Espírito Santo quer que você entenda. Não adianta você pegar, transferir responsabilidade que chega até você e transferir para alguém. Não, é culpa de A, culpa de B, culpa de C. Não! Se Deus permitiu, Ele tem projeto. Se Deus permitiu, está dentro do seu propósito, está dentro dos seus planos. Porque até o pecado Deus transforma em bênção na sua vida. Até o mal que chega até você, Deus transforma em bem. A maldição transforma em bênção na tua vida. Os esforços também não se perdem na mão de Deus, porque se transforma em bênção. A prudência, a oração, nada disso invalida a soberania de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Em questão da santidade, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas os pregadores param aqui. Eles param aqui. Agora eu vou ler para vocês o que o versículo diante fala. Porque os que dantes conheceram também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele está dizendo aqui o seguinte, porque os pregadores só pregam só até aqui, só no primeiro versículo, todas as coisas que operam para bem que ama Deus. Mas ele está dizendo aqui também, completando aqui, que o seguinte, que tudo que acontece nas nossas vidas é para que nós sejamos transformados, conformados à imagem e semelhança
semelhança de Deus. Amém. Aleluia. Então tudo que chega na tua vida e na minha vida tem permissão de Deus. E a segunda coisa é para que nós possamos ser transformados à imagem e semelhança de Deus através de Cristo. Então, se meu coração está duro, vai ficar mole, porque o coração de Jesus é mole. Se eu estou fazendo coisa errada, vai ter que consertar, porque o coração de Jesus é certo. Então eu tenho que mudar, e Deus vai mudar mesmo. E tudo vem para a honra e glória dele na tua vida. Não é o diabo, é Deus trabalhando no teu coração para te mudar. Pastor, mas o desastre, tudo é de Deus. Se não é dele, tem permissão para ser dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E essa transformação não implica em conforto. Muitas vezes não implica em alegria. Porque Deus quer sempre que essa medida cresça. Nesta vida, para a eternidade. Glória a Deus. O propósito da disciplina de Deus não é punir, e sim transformar. Amém. Saiba que chegar às tuas mãos não é punição, é transformação. Amém. Aleluia. É por isso que nós temos que ter uma visão de misericórdia. Amém. Nós não somos santos assim não. Tem muito santão dentro das igrejas. Eu acho que tem crente que, se ele pudesse colocar umas asas e querer voar dentro das igrejas ou fora da igreja, ele queria ser. Mas enquanto você tiver os pés aqui, tenha um coração de misericórdia para com o seu próximo. Amém. Tenha misericórdia, meu irmão. Não julgue. Não julgue. Não incrimine. Não critique. Deus chamou para ser instrumento de mudança na vida das pessoas, não impedimento. Seja simples, seja humilde, seja instrumento de bênção. Ajude. O que não for para ajudar também, não faça nada. Deus espera de uma igreja simples. Deus é simples. Eu quero dizer para você que a maior parte das nossas características piedosas só é desenvolvida através da adversidade. Preste bem atenção. Pastor, eu estou sofrendo tanto. Pastor, estou passando uma crise tão brava. São nessas adversidades que Deus é maior. Que o desenvolvimento é maior na tua vida, o crescimento espiritual é maior. Eu posso com certeza falar para você nessa noite. Vou pegar mais uns 10 minutinhos só. Outra coisa, irmãos. Deus não se explica. Deus jamais nos explica o que Ele está fazendo, o porquê que Ele está fazendo. É necessário nós sabermos disso. Para que você não fique, quando vê um problema, você entrar em parafuso. Saiba que Deus jamais nos explica. E principalmente responde os porquês. Se eu vou perguntar aqui para você agora, tem algum porquê para você responder aí? Levante a mão, quem tem um porquê? Eu tenho. Eu tenho vários porquês que eu não tenho resposta. Quem tem porquê aqui? Que não tem resposta. Aconteceu um fato na sua vida que não teve resposta. Você fala, não sei porque aconteceu isso. Levante a mão aqui, todo mundo tem, irmão. Todo mundo tem. Jó também tinha. Deus não explicou a Jó o seu sofrimento extremo. Mas com certeza ele tinha um propósito muito maior do que o sofrimento de Jó. Não era simplesmente um jogo entre Satanás e Deus. Ele tinha um propósito na vida de Jó. A história conclui de Jó. 5 minutinhos já, 5 minutinhos. Eu vou ter que terminar essa pregação domingo que vem para a quarta etapa, porque não dá para falar tudo hoje. Mas 5 minutinhos já, eu sei que realmente o tempo está muito quente. Vamos encerrar essa vida de Jó aqui para a gente passar para outra etapa.
história de Jó, ela é concluída. Em Jó 42, versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você sabe quantos porquês Jó fez para Deus? Preste bem atenção aqui. Sabe quantos porquês Jó fez a Deus? 16. 16 porquês. Sabe quantas vezes Deus respondeu Jó? Nenhuma vez. Glória a Deus. Glória. E sabe qual da maneira que Deus respondeu a Jó? Os porquês? Respondeu com quem? Diga assim, quem? Sabe por que ele respondeu com quem? Porque ele fala assim: quem é responsável por tudo que está passando sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quem estava no controle da sua vida até você chegar a ser destruído todas as coisas sou eu. Amém. Aleluia. Jó, de tudo isso aí, Jó, eu não te respondo nada por que você está passando. São 16 porquê, mas eu te falo uma coisa: o autor de tudo isso sou eu e é para minha honra. Quer resposta? É para o seu bem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus estava no total controle da vida de Jó. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Glória.